Lucas 9. Você sabe que eu estive pregando na última sexta-feira e eu falei sobre uma vida transformada, baseando-me no livro de Efésios, quando Paulo ali dá orientações claras de como vivermos uma vida transformada. E desde sexta-feira, quando preguei essa mensagem, e eu envio ela para um grupo que eu fiz um grupo, tenho um grupo de WhatsApp, e esse grupo, as pessoas sempre eu envio as mensagens que eu gravo aqui a elas, e essas mensagens elas vão partilhando com os amigos, e é muito bom. Eu estava conversando com uma pessoa que mandou uma mensagem, e ela dando o testemunho dela, falando da clareza que ela teve em entender algumas coisas que parece que eram tão obscuras a elas, tão difíceis de entender, e a gente fica muito feliz com isso. E hoje eu quero dar sequência a esse assunto, quando a gente fala em transformação de vida, porque a vida de cada um de nós, gente, ela só pode ser transformada em Cristo Jesus. O ser humano, por melhor que seja a intenção dele, ele não consegue mudar por si só. A transformação verdadeira, ela advém do céu para a nossa vida, ela advém de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus é aquele que pode proporcionar uma transformação, sabe, total e completa na vida do homem. Ele pode fazer isso. E é claro que o Senhor Ele faz isso à medida que a gente vai fazendo o quê? Vai se abrindo para Ele. Um dos tópicos que eu falei na última sexta-feira foi sobre conhecer a vontade do Senhor. E eu falei muito sobre que a gente só conhece o coração de alguém, ou a gente só conhece a vontade de alguém quando a gente anda com ela. Você nunca vai conhecer o coração de alguém se você não caminhar com ela, se você não andar com ela. Eu tenho tido o prazer de conhecer o coração de algumas pessoas enquanto eu ando com elas. A gente percebe a aptidão, a gente percebe o propósito, a gente percebe as ambições, a gente vai percebendo tudo isso ao andar com ela. E quando a gente vai andando com as pessoas, a gente vai então entendendo se vale a pena continuar essa caminhada com elas, se vale a pena continuar andando ao lado dela. Por quê? Porque tem pessoas que te acrescentam, tem pessoas que trazem a você crescimento, e enquanto há também outras pessoas que não acrescentam, muito pelo contrário, elas conseguem sugar as suas energias, sugar a sua força. Elas conseguem, andando com elas, se você não se cuidar, você acaba por se desmotivar. E é isso que a gente vê. Agora, aquele que anda com Deus, aquele que caminha com Deus, aquele que faz de Deus o seu amigo, vai acontecer o quê? Ele será renovado, como diz lá Isaías, capítulo 40, quando Isaías fala que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Eles serão transformados, eles serão renovados por Deus. E você sabe que essa bênção de andar na companhia de Deus, na companhia do Senhor Deus, essa bênção de caminhar com Deus, ela é fortalecedora. E em Lucas capítulo 9, aqui que eu quero ler com você, eu quero hoje refletir com você sobre algumas coisas que podem roubar o que de melhor Deus confiou a nós. Irmãos, a salvação, ela é um presente de Deus para a nossa vida. A salvação é um presente. Você sabe que quando a gente pensa em salvação, a gente pensa em algo muito forte que o Senhor Deus fez por nós.
A Bíblia diz que Deus amou a você e a mim, amou ao ser humano de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Deus dá o Filho dele. E a salvação se evidencia quando a pessoa crê em Jesus como Salvador da vida dela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que toda pessoa que nele crê, tenha vida eterna. Toda pessoa que nele crê. Agora, o crer que a Bíblia diz, o crer implica em seguir Jesus. O crer, ele implica seguir Jesus. O crer implica em ser um seguidor de Jesus, em ser um discípulo de Jesus. Esse é o crer. Quem crer, quem caminhar, quem crer será salvo. Tem que crer. Tem que andar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele ensina, falando também aos filipenses, ele fala: desenvolvei a vossa salvação. Paulo não está dizendo que você vai ser mais salvo amanhã do que é salvo hoje. Ele está falando que você tem que desenvolver sua vida em Deus. Quando fala em desenvolver, ele está falando em crescer. Você tem que estar crescendo em Deus. Você entregou a tua vida a Jesus, agora Jesus espera que você esteja crescendo, 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 crescendo e crescendo. Esse é o ideal que Deus tem para a nossa vida. É o ideal de Deus para o seu coração. A salvação é a maior bênção que a gente desfruta. Não há nada maior do que a salvação. Todas as bênçãos que você recebe fora da salvação é incomparável àquilo que a salvação proporciona. A salvação, ela lhe traz segurança. A salvação, ela traz ao seu coração a certeza de vida eterna. Aquele que crê em Jesus, ele não está preocupado. Ele não está preocupado, ou não está em dúvida se quando ele partir dessa vida, acontecerá qualquer outra coisa com ele, a não ser desfrutar da bendita salvação que o Senhor Jesus nos confiou. Quem é de Jesus tem salvação, amém ou não amém? E essa salvação então, ela precisa de que hoje? A salvação, ela precisa ser mantida em nossas vidas. Ô pastor, quando o senhor fala em manter, o que o senhor quer dizer? Eu estou querendo dizer para você que eu acredito naquilo que as Escrituras nos ensinam. E Jesus ensinou que o reino de Deus é tomado por esforço. E Jesus ensinou que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E nós cremos desta maneira. A salvação é a maior bênção que você tem na sua vida. Quando você vai para o livro de Hebreus capítulo 6, ali Hebreus capítulo 6 fala de pessoas que desfrutaram um dia da salvação, dos dons espirituais, da bênção de Deus, e estas pessoas recrucificaram a Jesus, se afastaram de Deus e hoje estão vivendo uma vida dissoluta de Deus, estão longe de Deus. E esse texto de Hebreus capítulo 6, ele me mostra então que aquilo que nós temos recebido de Deus, nós precisamos estar o quê? Mantendo isso no nosso dia a dia. A salvação, ela precisa ser valorizada a cada dia. Você precisa valorizar a tua vida com Deus, valorizar a tua vida espiritual, andar na presença de Deus, perseverar até o fim. Ô pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto que a gente vai ler? Lucas capítulo 9, eu queria que você observasse o verso 57 ao 62, aí você que tem Bíblia, você vai ver melhor aí agora. Lucas 9, 57 ao 62 diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, indo eles quem? Jesus e os discípulos. Lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus.
Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Diga graças a Deus. Gente, o texto conta essa história aqui de 3 homens que perderam a oportunidade de seguirem Jesus caminho afora. Perderam a oportunidade de desfrutarem da salvação. Perderam a oportunidade de desfrutar da salvação. E é possível que enquanto você escute essa mensagem hoje, você lembre de muitas pessoas que você conheceu, que um dia estiveram na presença de Deus, que um dia estiveram no altar de Deus, que um dia estiveram diante de Deus. É possível que você, enquanto você me escuta, você se lembre de algumas delas que você diga assim: puxa, ela está fora, ela não está dentro da causa, ela não está mais desfrutando daquilo que ela deveria desfrutar. E aí a gente vai entender o porquê que acontece isso com muitas pessoas. O porquê que acontece. Esse texto que Jesus conta aqui, quando Jesus diz aqui, fala dessas 3 pessoas que cada uma delas agiu de uma maneira diante do chamado dele, diante daquilo que Jesus estava querendo realizar. A gente vê, a gente percebe, e a gente vai entender aqui hoje, que a bênção pode ser, a gente pode perder a bênção de uma maneira de uma maneira muito simples na vida, com coisas assim que a gente acha que não são tão importantes. Eu tenho aprendido uma coisa na vida, gente, que não são as grandes coisas que nos tiram da presença de Deus. São as pequenas coisas do dia a dia, coisinha à toa. Só que essas coisinhas vão tomando uma forma, e aí sabe o que acontece? Quando a gente se vê, a gente já está tomado por aquilo, e aí a gente está todo enrolado, aí a gente não sabe como sair da situação, ou a gente sabe, mas não consegue. Ou então a pessoa sabe, mas não consegue. Ela sabe, mas ela não consegue sair daquilo. Ela não consegue sair daquela situação. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 9, na parte final do versículo: sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Que vocês alcancem a bênção. Vocês foram chamados para viver na bênção, para irem na bênção. E quando o homem deixa de seguir o chamado de Cristo, aquilo que Cristo chamou para fazer, esses homens perdem a bênção. Esses 3 homens perderam a bênção, e você vai observar isso. É tão interessante, você vê hoje linguagem, eu estava passando pelos canais da televisão, e a gente vê que todos os pregadores falando de como tomar posse da bênção, de como não perder a bênção, e de como isso, mas às vezes eu ouvindo, eu assim, acho que por causa daquilo que a gente já entendeu de Deus, as Escrituras, a gente vê que a questão da bênção não é isso. Tomar posse da bênção não é determinar as coisas, isso daí não é tomar posse da bênção. Aliás, há um jeito de você tomar posse na bênção, segundo diz Deuteronômio capítulo 28, você lembra? Sabe como que você toma posse da bênção? Obedecendo ao Senhor. Diz que a bênção vai atrás de você. A bênção vai, quando você obedece a Deus, a bênção vai andando atrás de você. Onde você vai, a bênção chega. Onde você vai, a bênção se estabelece. Lembra do José lá em Gênesis 39? A Bíblia diz que o Senhor era com José, e José fazia o quê? José prosperava. E a Bíblia diz que até Potifar viu: caramba, o Senhor Deus é com esse homem aí. O Senhor Deus é na vida de José. Eu vejo Deus na vida dele. E aliás, todo mundo viu Deus na vida de José. Dos presos ao faraó, todo mundo viu a bênção na vida de José. Todo mundo viu em José um homem abençoado. Então, Jesus aqui, ele se revela a esses homens, ele dá uma palavra a esses homens, mas nenhum destes 3 homens aqui, eles aceitaram como deveriam aceitar aquilo que Deus estava lhes propondo. E Jesus está lhe propondo algo. E segundo o texto que você leu, a primeira coisa que nós percebemos aí que tem feito as pessoas perder a maior bênção
Deus possa lhe dar se chama precipitação. A precipitação pode roubar a sua bênção. Qual é o primeiro precipitado aqui? O primeiro precipitado está no verso 57 e 58. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Sabe aquela pessoa precipitada que vai tomando as decisões sem calcular o preço? Senhor, eu vou seguir o Senhor por onde quer que... Olha, onde o Senhor for eu vou. Pode... Conta comigo, Jesus. Olha, eu estou contigo para o que deve eu estou contigo e não abro, o Senhor vai ver só. Aí Jesus falou para ele: rapaz, eu queria te dizer uma coisa: as aves do céu têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O primeiro homem, ele se mostrou muito entusiasmado. É por isso que o Evangelho, gente, é um desafio. Ser de Cristo é um desafio. Por isso que Jesus, quando ele aqui esteve, ele nunca escondeu o jogo de ninguém. Ele falou que larga é a porta que conduz à perdição e muitos entram por ela. Estreito é o caminho que conduz à vida e poucos entram por ele. Jesus nunca escondeu o jogo de ninguém. Ele nunca quis esconder. Às vezes a gente percebe que alguns vão tentando esconder o que foi tão claro no ministério de Jesus. Pastor Marcelo, hoje pela manhã, eu não sei quantos acompanharam, mas ele pregou sobre o jovem rico, não foi? Pregou sobre o jovem rico. E Jesus, com o jovem rico, Jesus também foi bem claro com ele. Um cara que chegou em Jesus falou: Senhor, eu observo os mandamentos desde pequeno. E aí Jesus falou para ele: sim, você observa os mandamentos desde pequeno, mas o Senhor Deus, o Deus dos mandamentos, não tem ainda lugar na tua vida. Você observa tudo, mas você não entregou a tua vida ainda. Você sabe todo o caminho, mas você ainda não se rendeu ao caminho. Você sabe de tudo, garoto, mas você ainda não colocou a tua vida diante de Deus. E aí Jesus desafiou aquele jovem a andar conforme ele queria, e a Bíblia nos diz que aquele menino saiu da presença de Jesus como? Entristecido. Ele saiu entristecido porque era um cara riquíssimo, de muitas posses, e ele não tinha coragem, porque o que Jesus propôs para ele foi isso. E ali Jesus ainda diz, né, onde estiver teu tesouro, lá estará teu coração. Então Jesus, ele nunca escondeu o jogo. Jesus poderia ter falado para esse homem: não, vem comigo, que olha, vai dar tudo certo para você, você vai ver só, você vai comigo para qualquer lugar que eu for. Jesus falou: olha, eu não tenho lugar aonde descansar, cara. Ele não estava disposto a pagar preço. Gente, deixa eu explicar esse negócio de pagar preço, porque essa coisa de pagar o preço às vezes é mal compreendido pela gente. A gente compreende de uma maneira errada. Quando nós pensamos em pagar o preço, não há preço nenhum que se compare ao que Jesus pagou por nós, gente. Não há preço que se compare. Não há nada que você faça, não há nada que eu faça, que eu possa dizer assim: nossa, eu estou fazendo um sacrifício tão grande. Não há nada que se compare ao que Jesus fez por você. Hebreus capítulo 13 diz que o sacrifício que Deus requer de nós são sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o seu nome. E quando pensamos em lábios que confessam o nome de Jesus, isso quer dizer que os lábios que confessam o nome de Jesus têm uma vida que confessa o nome de Jesus também. Não é só o que falamos, porque aquilo que falamos é o que está cheio no nosso coração. Então não há preço que a gente pague. E esse rapaz não estava a fim de pagar preço. Em outro episódio Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo deve tomar a sua cruz e seguir-me. Tomar a sua cruz é enfrentar os desafios por causa de Cristo. Tomar a sua cruz é aceitar as imposições que às vezes nós sofremos de uma maneira muito sutil, psicológica. Hoje nós vivemos uma perseguição muito mais no sentido
psicológico das coisas, no sentido emocional das coisas, do que qualquer outra coisa. Talvez essa perseguição mude um dia. Talvez essa perseguição que eu a tenho visto como uma perseguição muito mais no campo das ideologias, talvez um dia saia da ideologia para ir na prática, para ir naquilo que os cristãos lá da Idade Média viveram, que foi aquela perseguição física mesmo, aquela perseguição que custou a vida de muitos, que custou o coração de muita gente. Jesus, quando ele viu aquele homem falando, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor quiser, Jesus já sabia que era fogo de palha, que aquilo era fogo de palha. Gente, seguir Jesus é um desafio muito grande. Seguir a Cristo é tomar a decisão de não voltar atrás. Eu sempre falo às pessoas que se batizam, né? Eu digo que o batismo, ele não é o último passo. O batismo é um dos primeiros passos da fé cristã. A pessoa crê em Jesus como Salvador dela, ela entrega a vida dela a Jesus como Salvador, ela entrega a vida dela e aí a partir de agora ela vai aceitar aquilo que Jesus propõe a ela. Ela vai pegar as propostas de Jesus e ela vai assinar embaixo as propostas de Jesus. Ela vai dizer a ela mesma e vai dizer aos céus. Ela vai dizer, eu vou andar com Cristo a partir de então. Eu vou ser um servo, eu vou ser uma serva de Cristo. Eu vou andar com Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Porque os nossos dias, gente, os nossos dias são dias em que a palavra compromisso, ela podia ser riscada do vocabulário. Você já percebeu como as pessoas são descompromissadas com as coisas? Elas vão mudando. Alguém diz que nós somos uma geração líquida, né? Eu não sei. Mas você vê que algumas coisas que há anos atrás elas eram concretas. Há algum tempo atrás, a fidelidade, a fidelização era algo existente. Hoje não. Hoje as pessoas vão rompendo com coisas sérias na vida como se troca de roupa todo dia. É assim. As pessoas comem às pressas, as pessoas têm noitadas alegres, mas com os nervos tensos, né? As pessoas querem curtir do melhor, mas por dentro ela está destruída. As pessoas gostam de viagem curta, parada breve, gostam de coisas, sabe, mirabolantes, mas não querem ter compromisso. Elas não querem viver o compromisso. Elas não querem. A mente está esgotada, o coração está enfermo, as noites são mal dormidas, mas a pessoa, ela vai sempre sustentando as coisas. Ela sustenta, ela não se compromete com nada. O aspecto espiritual é o mais importante da nossa vida. Porque o aspecto espiritual, ele vai equilibrar as outras áreas da nossa vida. Vai equilibrar. E quando eu falo que vai equilibrar, eu parto de um princípio daquilo que você recebe nesse lugar. Para você que está aqui, para você que faz parte deste lugar. Então, se você espiritualmente, e foi o que Jesus falou, não foi? Jesus, ele falou o que lá em Mateus capítulo 6? Ele falou que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele falou que as demais coisas vão ser o que na sua vida? Isso é acrescentado. As demais coisas o quê? Coloque aí as demais coisas. Ele vai equilibrar a sua vida. Você busca o reino de Deus, você se submete ao reino de Deus, você se submete à justiça de Deus. E aí o que acontece? Uma vez se submetendo a tudo isso, você traz à existência para a sua vida aquilo que Jesus falou. Você busca o reino, você se submete ao reino, as outras coisas vão lhe sendo acrescentadas. Eu sempre digo isso, eu sempre tenho falado isso a jovens. Eu digo a eles porque eles têm assim um temor quanto ao futuro. Às vezes eu percebo no jovem isso, e eu entendo, isso é fruto de uma sociedade que a gente vive. E aí você tem que remeter esse jovem às promessas de Deus, às promessas de Jesus.
Não é viver fora da realidade, mas é viver a realidade com a fé. É viver a realidade debaixo da fé, é viver a realidade debaixo daquilo que Deus tem para nós. Esse primeiro homem aqui é o precipitado. Ele não está a fim de perseverar. Ele está achando que a vida espiritual sempre vai ser uma boa, vai dar tudo certo todo dia. Gente, não é tudo que dá certo todo dia, toda hora. Não é. A vida com Jesus não é a ausência de dias adversos. Não, a vida com Jesus não é a ausência de dias adversos. A vida com Jesus é a essência da companhia em todos os dias adversos. Você vai ter companhia no dia adverso. Tem dia que você vai se sentir assim. Tem dia que você vai se sentir como Jesus falou a esse homem aqui. Você vai se sentir assim, ó, não tenho lugar para repousar. Eu não consigo, eu não vou ter um lugar. E aí, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o precipitado, ele já é o primeiro que sai fora, ele perde a bênção. Ele não desfruta da salvação, porque ele não estava calculando o preço que ele teria que pagar em alguns momentos. Porque a vida com Deus tem preço? Sim ou não, gente? Tem ou não tem? A gente sabe que tem. Eu estou na presença de Deus desde garoto. E eu passei por cada situação onde a minha fé foi confrontada, onde o meu comportamento foi confrontado. Eu fui muito confrontado na minha vida por amigos. Eu fui muito confrontado por pessoas que não conheciam a fé. Eu venho de um tempo, quando me converti a Cristo, a gente era muito zombado. A gente era muito ridicularizado por causa da fé. Mas a gente tinha respostas. A gente buscava respostas em Deus para essa turma que nos questionava. Então, o primeiro homem precipitado. O segundo homem, olha o que ele faz aí no verso de número 59. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando você olha esse texto aqui ao pé da letra, você puxa a vida, né? Jesus era duro mesmo, né? Mas esse era um homem, esse daqui era o cara que postergava tudo. Sabe, era o cara que deixava tudo para amanhã. Tudo ele deixava para amanhã. Todas as decisões que ele tinha que tomar hoje, ele falava: amanhã eu tomo. Amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu faço isso. E aí Jesus falou para ele assim: vem você e me segue. Aí ele falou assim: deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus não tinha nada contra ele sepultar o pai dele. Primeiro, você tem que entender isso. O problema não era ele sepultar o pai dele. O problema é que o pai dele estava vivo e sabe lá Deus quando ele ia morrer. Ele disse para Jesus o seguinte: Jesus, quando meu pai morrer e eu enterrar o meu pai, aí eu vou te seguir. Você já não viu gente falar assim para você: quando eu ficar velho, bem velhinho, aí eu vou seguir. Mas gente, vamos saber nós lá se nós vamos ficar velho ou não? Alguém aqui sabe? Ô pastor, eu já estou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ninguém sabe do dia de amanhã, ninguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã. E esse homem aqui é a típica pessoa que vai deixando tudo, todas as decisões importantes da vida, ele vai deixando para depois. E não é todo mundo que vai ter a mesma oportunidade não, gente. Ou você acha que todo mundo vai ter a oportunidade do ladrão da cruz? Todo mundo vai ter a oportunidade do ladrão da cruz. No último dia vai dizer: Senhor, recebe meu espírito, me faz... Não é todo mundo assim não. Eu me lembro da história de uma determinada mulher que falava muito de Jesus ao seu marido. E o marido dela um dia virou para ela e falou assim: eu não quero saber de Jesus. Quando eu ficar velha, aí eu vou pensar nisso. Aí a mulher sempre pregando para ele, falando para ele, né? E ele um dia ficou muito bravo. E falou: eu vou pegar o carro, vou sair, você fica só com essas ideias doidas para cima de mim. Aí o cara saiu com o carro, teve um acidente e morreu. Ele não chegou a ser velho, ele morreu novo. Saiu com o carro, infelizmente teve um acidente e morreu. Não teve tempo. Não teve tempo, gente.
Isso é realismo. A gente não sabe se o tempo vai nos alcançar. A gente espera que sim. Quem aqui espera que o tempo chegue? Eu espero. Claro que eu quero que o tempo chegue. Claro que eu quero ver meus filhos casados, eu quero ver netos, enfim, eu quero. Agora eu vou ver isso? Não sei. Então esse homem aqui estava dizendo para Jesus: Jesus, é o seguinte, deixa primeiro sepultar meu pai. Quando meu pai morrer, quando tiver tudo certinho, aí eu vou te seguir. E Jesus falou para ele o quê? Jesus falou para ele: olha, vai pregando o reino de Deus enquanto seu pai está por aí, rapaz. Vai pregando o reino de Deus, vai anunciando o reino de Deus. Muita gente vai adiando a sua vida. Muita gente vai postergando, vai deixando para amanhã, Muita gente vai endurecendo o coração no andar da caminhada. Vai sendo resistente à voz de Deus. E é tão bacana, sabe, que por mais resistente que você seja e que eu seja, Deus não deixa de falar com a gente. Deus é um Deus que insiste em te amar. Deus é um Deus que insiste em te querer bem. Deus é um Deus que insiste em levar a você uma palavra que quebrante teu coração, uma palavra que desafie o teu coração, uma palavra que lhe desafia a fazer uma entrega. E é isso que Jesus tem. Jesus espera uma decisão, e o homem não pode ficar deixando. As pessoas vão deixando para amanhã, sabe? E Deus não quer que você viva deixando para depois o que você tem que fazer hoje. Não vamos esperar para a gente dar o pior do nosso tempo para Jesus, o pior da nossa hora para Jesus, o pior da nossa energia para Jesus, o pior do nosso tempo para Jesus. Não, Jesus, Ele tem que ter o melhor da gente. É o melhor que eu posso dar, é o melhor que eu posso oferecer. E a gente não pode ficar esperando para fazer isso, porque a gente não sabe se vai ter oportunidade, gente. A gente não sabe. Então o tempo de Deus é quando? O tempo de Deus é agora. Para algumas coisas o tempo de Deus é agora. Tem gente que fica perguntando para Deus o que ele já sabe. E aí Deus fala: você já sabe, pô. Você está me perguntando. Gente, o nosso Deus é um Deus objetivo, gente. Sabe, tem coisa que a gente pergunta para Deus que a gente já teve revelação há muito tempo atrás. Deus já falou com a gente. Tem coisa que a gente não precisa nem perguntar para Deus, é levantar e fazer. É levantar e executar. É levantar e ir em frente. Não é dar uma de quem não sabe. Então, sabe, esse outro homem aqui, ele postergou. Não, deixa primeiro sepultar meu pai. Mas o pai dele, só Deus sabe quando ele iria morrer. Só Deus sabe. A Neuma, hoje eu estava conversando com ela, ela falava do avô dela. Teve um avô dela que vivia dizendo: eu acho que eu vou morrer cedo. Eu acho que eu vou morrer cedo. E ele passou dos 90. E ele falava isso com 60, com 50. E viveu. E era um pregador do Evangelho. Ele não perdia a oportunidade de pregar, de falar de Jesus. Quando eu comecei a namorar a Neuma, esse senhor me enquadrou na garagem da casa dela, eu lembro até hoje. Falou: ela é minha neta primogênita, você cuida bem dela. E eu tive a oportunidade de ministrar a última ceia com ele, quando ele fez uma cirurgia do coração. Um dia antes eu ministrei a ceia para ele. E naquele dia eu falei para ela: eu estou cuidando muito bem da sua neta. E aquele senhor partiu dessa maneira e foi para o Senhor Jesus. Então a gente nunca sabe, irmãos. Então, quais são as decisões que você precisa fazer hoje na tua vida que você está demorando tanto? Você está com medo do quê? Está com medo do quê? Eu me lembro de ter aconselhado uma determinada senhora. Me ligaram na igreja e falaram: pastor, olha, tem uma doutora aí que ela não está bem e ela precisa conversar. E eu falei: rapaz, e eu falei para ela ir na igreja, e ela falou para mim que quer ir agora na igreja, que ela está desesperada. Aí eu falei: não, pede para ela vir aqui, eu estou aqui na igreja, mãe, peça para ela vir, se ela quiser.
Aí a mulher veio, mulher chiquérrima, sabe? Chegou naquele carraço, encostou o carraço na igreja, desceu angustiada e triste. Quando eu falava da Bíblia com ela, ela queria ver, ela queria que eu mostrasse na Bíblia para ela. Gente, aquele dia foi tão bom que tudo que eu falava, Deus me fazia lembrar. Eu peguei a Bíblia, mostrava e ela lia. Aí sabe o que ela me respondeu no final da conversa? Eu falei a ela: a senhora precisa entregar a vida para Jesus. Sabe o que ela me disse? Eu tenho muito a perder entregando a minha vida para Jesus. Eu falei: o que a senhora tem a perder? A minha vida na sociedade, a minha vida com as pessoas poderosas. Elas não entenderiam eu entregar a minha vida a um Jesus de uma determinada religião. Olha o que eu tive que ouvir. Eu só não disse a ela, né, continue triste. Mas eu disse a ela, falei: Jesus ama muito a senhora. E é por isso que a senhora está aqui, diante de mim, que não sou um doutor quanto a senhora, mas que eu possa apresentar a senhora a um doutor, que é doutor dos doutores, e ele vai transformar a vida da senhora se a senhora se abrir para ele. Mas ela falou: eu tenho muito a perder. Eu lembro de dizer para ela com muita gentileza, eu falei: a senhora vai perder de qualquer jeito. Muita gentileza eu disse isso a ela. Os olhos dela marejaram de água. Ela chorou muito, mas ela falou: eu tenho muito a perder. Porque ela era uma mulher da sociedade. Ela era uma mulher das colunas sociais. É por isso que eu pergunto, às vezes a gente fala: eu tenho muito a perder. Porque quando você entrega a tua vida a Cristo, você revela Cristo através da sua vida. E Jesus, ele falou, não falou? Que por causa do meu nome nós seríamos o quê? Amados por todas as pessoas, queridos por todas as pessoas, compreendidos por todas as pessoas. Foi isso que Jesus falou? Por causa do meu nome sereis odiados por muita gente, por causa dos meus propósitos, por causa daquilo que eu tenho como direção para a vida de vocês. O que segura a gente? O que nos impede? O que está fazendo com que você não se entregue? Pensa sobre isso. E entrega tudo hoje. E o outro homem aqui, olha o que está. Disse também o outro, verso 61, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos de minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse outro aqui era o cara que queria seguir Jesus, mas queria viver olhando para trás. Não dá para seguir Jesus vivendo olhando para trás. Não dá para seguir a Cristo olhando para trás. Você lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, quando Deus deu a ordem à família de Ló para que saísse de Sodoma, foi dada uma ordem: quando vocês saírem, não olhem para trás e saiam depressa. Saiam depressa. E aí, enquanto eles estavam saindo, Ló está saindo com as suas filhas, está saindo, e ele está saindo com a sua família. Aí a mulher de Ló olha para trás. Por quê? Porque ela estava presa. Ela estava presa a algo lá do passado, a algo lá de trás. E aí a Bíblia nos diz que ela se transforma em uma estátua de sal, porque ela olha para trás. O terceiro homem aqui, ele não foi precipitado, ele não queria deixar as coisas para resolver amanhã, ele queria resolver hoje, mas ele queria resolver de outro jeito, ele queria resolver olhando para trás. No começo ele olha para frente, se dispõe a colocar tudo na mão de Deus, mas depois ele olha para trás, deixa primeiro despedir da turma lá. Eu vou voltar lá, eu vou despedir da turma, eu vou falar para elas. E você sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo com esse texto o seguinte: que a sua relação com Jesus, ela deve estar acima, e a minha também. A nossa relação com Jesus, ela deve estar acima de tudo, acima do nosso passado. Às vezes a pessoa, porque tem coisas, meus irmãos, tem coisas que nós não podemos voltar mais, e uma das coisas que a gente não volta é ao passado. Você não volta mais ao passado. Esquece o passado. O passado você não vai conseguir mudar ele. Tem
Há pessoas que ficam presas a isso, presas. Muitos indivíduos estão fixados, parados no tempo, no espaço. Elas pisaram naquele lugar, elas estão presas ali, presas lá atrás, presas no passado, pararam no tempo, não conseguem deixar para trás coisas que aconteceram. E é isso que Jesus está falando aqui para o rapaz, está dizendo: olha, se você ficar preso ao passado, você vai perder essa bênção que eu tenho para você hoje. Eu gosto muito do profeta Isaías, que é o profeta da esperança, lá em Isaías 43. Ele fala: gente, vamos esquecer as coisas passadas, não vamos considerar as coisas passadas, eis que Deus está fazendo uma coisa nova. E aí ele segue a sua linguagem, ele fala assim, que Deus é o Deus que perdoa as nossas transgressões e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais, mas tem gente que fica presa. Há até ministrações que eu tenho as minhas ressalvas, né? Quando se fala em cura interior, quando as pessoas remetem a pessoa de novo ao passado dela, para ela lembrar lá do passado dela, para ela confessar novamente a Deus pecados que Deus já perdoou, que Deus já esqueceu, e a pessoa é remetida a lembrar de tudo aquilo de novo. Aliás, até uma técnica em psicologia, que é a técnica da regressão, né? E só pode fazer isso aquele que está capacitado para isso. Mas a gente sabe que muitas pessoas acabam entrando por esses caminhos em nome de Deus, como outras coisas mais. Então, gente, ficar fixado no passado rouba a tua bênção, rouba aquilo que Deus tem para você hoje. Eu volto a dizer para você, a mulher de Ló, a vida dela podia ser diferente. A mulher de Ló, ela podia ter saído de lá também numa boa, mas ela olhou para trás. E Jesus fala aqui, ó: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, parece-me que Jesus está dizendo: não tem retorno, minha gente, é só para frente. Quando você vê alguém trabalhando no arado, ele segue o caminho dele, segue trabalhando, sabe? As nossas bênçãos estão sempre adiante da gente, por isso que a gente tem que ir andando. Às vezes você anda com dor, às vezes você anda com dificuldade, às vezes você caminha com muita dificuldade, com muita dor, mas você tem que caminhar. Enquanto você caminha, você vai provando da parte de Deus, de coisas maravilhosas para a tua vida. Quem pode roubar minha bênção então? Precipitação, aquela coisa de deixar, vai postergando tudo, vai deixando tudo para amanhã, vai deixando tudo para amanhã. Para de deixar as coisas para amanhã, resolve hoje. Tudo que a gente vai deixando para amanhã vai ficando pior, não é isso? Você não lava a roupa de hoje, deixa para amanhã. Aí você não lava nem a de hoje, nem a de amanhã, deixa para depois de amanhã. E cada dia tem mais coisa para você fazer. E deixando para amanhã, é que nem você deixar de lavar roupa suja. Vai só aumentando, e você não resolve. Tem coisa que você tem que resolver hoje. E um deles falou: Senhor, olha, eu preciso fazer isso. E Jesus falou: não é assim não. Então você que está aqui hoje, em resumo, você vai se deixar roubar? Não se deixa roubar. Não deixa que nada roube de você. Não deixa que nada roube de você. Siga Cristo com todas as suas forças. Você resolveu fazer uma entrega da tua vida, agora seja perseverante. Persevere. Vá em frente. Caminha do jeito, sabe, busque ajuda, converse, busque orientação, busque um apoio. Mas não pare, persevere. Esses 3 homens aqui foram desaprovados. E por que foram desaprovados? Pelas suas próprias atitudes. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar.